Tchararararara. Hoje vai ter live e vai ter a Flávia e vai ter a Kelly. Oi, gente, cheguei. Nossa, eu tô parecendo a Deia, né? Gente, cheguei do Não Inviabilize, maravilhosa. E hoje nós vamos conversar sobre essa treta, tretíssima, né? Junto com a Flávia e também vai ter a Nas redes sociais, das escolas, nas suas próprias. Vamos conversar sobre isso. Flávia fez vídeo essa semana sobre esse assunto, rendeu. E a gente decidiu trazer uma live para vocês, né, Flávia? Yeah! Bora falar sobre esse tema para ficar salvo aqui. Boa noite, Eli. Valeu, galera. Bora falar sobre o que importa, mas aí aquela treta boa, né, Shelly? Aquela treta necessária. Treta boa e necessária. Tem treta, gente. A gente tem que entrar. Não é que a gente goste de treta, né, Flávia? Vamos ser sinceros. Não é que a gente gosta de treta. A gente ama. A gente lida bem com ela, até porque com que a gente trabalha, meu amor, se a gente não quisesse treta, a gente não tava aqui. Defender a infância num mundo que que para todo mundo é invisível, já começa aí. A gente trata a criança como se fosse nossa propriedade, por isso a expõe sem repensar um monte de coisa. Shelly, eu fiz uma colinha aqui para as pessoas Ótimo. que estão chegando entenderem o que a gente vai apresentar aqui. Depois que vocês assistirem, por favor, assistam tudo, vai ficar salvo no meu perfil, no perfil da Sheili. E mais do que isso, comentem, compartilhem, porque eu vivi coisas hoje que eu falei, gente, hoje eu vivi isso, não acredito, depois eu conto o que eu vivi hoje. Mas primeiro, eu e a Sheili queremos trazer isso, porque a Sheili fala muito mais sobre esse assunto. Eu falo sobre esse assunto e eu tenho post, estava vendo meu histórico lá há 6 anos atrás sobre o uso de tela, Sheili. E mesmo assim, eu queria já avisar todo mundo que aquele vídeo que a gente fez da Sheili pedindo ajuda de uma influência, essa influência era eu, é porque também foi muito verdade. E aqui eu queria só compartilhar que muito do que a gente vai falar é um problema que é nosso, atual, agorinha. Tá acontecendo agorinha mesmo, não é aquele papo? Agorinha, Uhum, agorinha. uhum. Então, o que que acontece? É muito novo para todos nós. E é natural que aconteça com vocês o que aconteceu comigo, que frente a alguns vídeos da Shelly pensava, ai, não é pra tanto, né, Shelly? Não vai cair foto minha, eu vi no meu Insta pessoal, agora eu fui lá, arquivei, amamentando, facinho pra cair em Nossa, aquelas eu não partes sei da. se vocês já viram, gente. Todo dia alguém me manda um perfil de amamentação que não é um perfil de amamentação, porque existem perfis sérios que incentivam a amamentação, mas existem perfis que só pegam as fotos das mulheres com seios de fora, mulheres que fazem esse tipo de conteúdo erótico, até com bonecos, nem são crianças reais. E aí toda foto que a gente coloca com boa intenção pode É, ser utilizada por essas pessoas, e é infelizmente utilizada com uma má intenção. Flávia, me diz se o som tá bom, porque eu coloquei um microfone aqui que eu não estou acostumada. Tá tudo tá bem? meio com eco, Tá amiga, com de eco? verdade. Uhum. Então deixa eu ver Eco se não, eu tá meio abafadinho. Eu acho que talvez é melhor tirar, se você puder. Deixa eu ver como é vou que tirar fica. então que eu achei. Ó, Pronto. mas enquanto a Shelly tira o microfone, deixa eu falar uma coisa para vocês. Aqui a gente vai falar os motivos por que não expor, por mais que a gente já falou 1000 vezes, nunca é redundante demais, só para a gente trazer um, um pontinho de consciência para todo mundo, os reais perigos, a responsabilidade parental, os mecanismos de defesa que acontecem com todo mundo, lei e principalmente o como agir frente à escola. Mais do que isso, por exemplo, hoje, a escola de circo que a minha filha estava tirando, começaram um monte de foto da minha filha em umas posições, Shelly, que, tipo, eu não queria que tirassem foto. Eu tô fazendo circo, sabe? Tu imagina as posições que eu tava? E aí, tirando, na hora, minha filha olhou pra mim. Aí eu pensei, deixei passar. Olha eu com que eu trabalho, eu não avisei e fui conversar. Mas enfim, falando tudo isso, de novo, nós não estamos aqui de um lugar de perfeitas, de quem nunca errou. Muito pelo contrário, a gente já passou o mesmo processo que talvez muitos de vocês vejam, de assim, ai, que exagero e não sei o que é. Então, eu já postei foto dos meus peitos amamentando, do meu parto, do momento do nascimento, da bunda da minha filha no momento do desfraude. Enfim, gente, daí para frente. Primeiro, não estou aqui me justificando, estou aqui contando um erro meu e dizendo que, apesar de ter errado, hoje, com o nível de consciência que eu tenho, jamais faria o mesmo.
Eu mostrei meus sobrinhos. Eu sou uma excelente fotógrafa, gente, não por nada. Com meu Ah, celular mesmo, sabe? Uma época eu tinha uma câmera profissional também. Eu faço aquela foto, né? E os meus sobrinhos são os mais bonitos do mundo. O seu é bonito, mas o meu. E eu fazia aqueles books assim. E expunha tudo, expunha tudo. E como eu gosto de trazer coisas muito atuais para vocês, eu estava vendo agora uma atualização do caso Vitória, que todo mundo ficou sabendo, que foi a adolescente de 17 anos aqui em São Paulo, que foi morta de uma forma super violenta na saída do trabalho. E o que eu vi hoje, agorinha, tava saí do banho e estava assistindo, ela era o rapaz que assassinou ela, que a matou, ele stalkeava ela nas redes sociais. Um dia ela disse assim: Estou saindo do trabalho no Stories e fez um Stories dizendo que estava saindo do trabalho. Ele deu um print. Os policiais acharam o print desse Stories. Então ele sabia exatamente a hora que ela saía, por onde ela ia. Ele stalkeava ela, 17 anos, só pelas informações que ela tinha nas redes sociais. e aí E a eu preciso, gente. Shelly, preciso te contar uma coisa. Duas coisas que me aconteceram, inclusive, essa semana. Eu, quando meu marido dizia assim, tu é maluca de falar nos teus stories que eu tô na China? Você e a minha filha sozinha em casa, você fica falando que o teu marido tá no outro lado. Aí eu dizia, ai, que exagerado, machista, para que tá me sufocando. Eu pensava, Sheila, eu pensava. Então, assim, ó, esse caso aí é um caso que a gente vê assim, dizer, olha, eu fazia o mesmo, não é o mesmo? Contando para todo mundo que meu marido estava na China e eu morando sozinha, eu e a minha filha. Se tivesse alguém que tava me stalkeando um pouquinho, quisesse invadir, que sabia qual é o momento certo. E olha, gente, essa ideia não é para apavorar vocês, é para a gente Muito ter pelo noção. contrário. O mundo está assim. Ó, O mundo está assim. A gente vai tomar decisões sabendo o que acontece na realidade. mas A gente peraí, precisa ter essa noção. que legal que você trouxe isso, Shelly, porque o medo, ele é uma emoção básica que me traz atenção e me liga um sinal de alerta de, opa, 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 ficou com medo disso? Então, peraí, quais os recursos que você tem para se proteger? E o que é o objetivo dessa live é recursos que você tem para se proteger. O que que você acha disso, Shelly? Assim fica melhor. Porque senão a gente só ficar, ai, não, que exagero da Shelly, eu nunca vou cair com as minhas fotos na pornografia. Ninguém tá me stalkeando. Ai, Deep Web é too much, né, gente? Tá longe de mim. Não tá tão longe do que a gente pensa, meus amores. Eu tenho no meu perfil um destaque contando de exposição, inclusive agradeci a Shelly e a Nai umas vezes, tantas já pensei que elas eram louca exagerada. Você tá acostumado com isso, né, Shelly? Hum, Infelizmente, sim. E aí, quando eu tava no shopping, eu vi uma pessoa, e não é só porque eu trabalho e que meu alcance, minha página tem alcance, Shelly, Uhum. e que uma mulher abriu os braços, correndo e disse: Catarina, quero te abraçar. Ou seja, essa pessoa conhecia a Catarina. A Catarina não conhecia essa pessoa. E eu depois daquele dia eu já estava incomodada, meu marido não gostava também, resolvi não postar. E hoje eu falei para minha filha: Ó, a mamãe fechou a palestra em tal lugar, vai ser legal, você pode assistir. Dela, mamãe, você não fala mais de mim nas tuas palestras, né? Ó, eu fazendo aqui o que eu acabei de falar para ela que eu não ia fazer, porque a primeira vez que a minha filha foi numa palestra minha, ela acabou a palestra e ela falou assim: Você pode, por favor, não me usar de exemplo mais nas tuas palestras? Sheili, ela é uma pessoa, Sheili. É, porque se eu chego para você e falo, Flávia, não use o meu exemplo nas tuas palestras, você não vai usar nunca. Sheili, eu fiz um vídeo genérico usando um exemplo que a minha sócia me falou, Flá, a minha filha falou isso, 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 isso. E eu fui gravar o vídeo com esse exemplo, isso faz uns 3, 4 meses. E eu liguei para minha sócia e falei assim, amiga, olha só, eu posso fazer um vídeo sobre o teu exemplo, sem falar teu nome, sobre tudo isso, porque eu achei tão rico. Dela, claro, não precisava nem me avisar. Eu falei, não precisava, sabe por quê? Porque se você visse o meu vídeo e aí se identificar com o exemplo que você me contou, eu não queria gerar em você uma sensação de desconforto. E veja, não ia falar o nome, não ia expor, ia falar uma situação com criança. Amores, eu tô falando para vocês que educação positiva é sobre cuidar das relações. Eu tô aprendendo isso. É, Eu tô e a aprendendo isso. gente a gente está começando a falar através das nossas experiências, e se vocês quiserem colocar as experiências de vocês aqui, por favor, vão falando aqui nos comentários, e nós vamos abordar tudo que vocês já mandaram, porque a gente anunciou essa live e pediu para vocês mandarem as dúvidas. E Uhum. eu anotei, gente, por isso que eu também chamei a Kelly, que vai entrar daqui a pouco com a gente, às 9h20, ela vai entrar, para responder questões Tá. jurídicas. Porque o que, que a gente também quer abordar? Ó, a Flávia falou aqui da responsabilidade dela como mãe
em escolher expor a criança dela ou não. E ela percebeu que não é bom, até porque as pessoas, como ela é conhecida, as pessoas reconhecem a filha dela. As pessoas conhecem, mas a filha não conhece, fica uma coisa esquisita para a criança. Até a criança pediu, não, eu não quero. Agora, a gente tem a situação de pais, porque o que, que acontece hoje? Hoje, quando você vai inscrever seu filho, você vai fazer a matrícula numa escola, pública ou particular, lá no contrato de matrícula tem uma cláusula que fala sobre a liberação do uso de imagem da criança para a escola. E você vai assinar isso. Muitas vezes diz que é para as redes sociais da escola e às vezes não diz. Por quê? Porque eles precisam ter a sua autorização para filmar os eventos da escola, para fotografar eventualmente alguma coisa da escola, eles têm que ter a sua autorização. Mesmo que eles não vão postar, eles têm que ter essa autorização. Só que alguns pais entenderam que algumas escolas não estão sendo cuidadosas e estão dizendo não para as escolas. E isso está dando um caos. E a Flávia fez um vídeo essa semana, eu pedi para ela para a gente fazer essa live juntas, né? Explicando, eu queria que você contasse, Flávia, a situação de você ser a mãe, né, que não A autoriza. única de uma escola inteira. Mas eu fiquei sabendo disso essa semana. Na realidade, quando eu fui matricular minha filha, eu falei que não autorizava. Eles me deram um termo e assinaram, então não houve nenhum desconforto. E eu sei dos meus direitos, né? Porque a gente trabalha com isso, estuda com isso tudo, mas ao mesmo tempo, hoje, por exemplo, vou trazer isso daqui, a vivência. Eu estava na aula com a minha filha e tinha uma pessoa tirando foto da minha filha. Isso aconteceu 3 vezes já. É, e eu fui lá e falei, ó, por favor, professora, eu não autorizo o uso da imagem. Ah, então você fala lá na secretaria. Fui lá e pedi se na secretaria do clube, veja, não era uma escola, era um clube. Uhum. Se tinha no contrato isso que talvez eu não tinha visto e eu sei dos meus direitos e que eu posso pedir para que não usasse uso de imagem, me pediram para mandar, foram extremamente solícitos, foram, mas nem sempre são. Tanto é que aqui, ó, o André acabou de compartilhar, estão postando foto direto da minha filha, eu pedi para tirar e eles não tiraram. Então, assim, o que que acontece, Shelly? A gente desconhece os nossos direitos. A gente vive, e eu queria trazer aqui para o meu peixe, que é a educação tradicional, que é o quê? A gente tem uma hierarquia de poder de tratar o outro como inferior. A gente tem uma cultura instalada na nossa sociedade nos últimos anos, centenas de anos, de exploração do maior sobre o menor. Então, hoje, quando o secretário do lugar que eu estava me falou assim, mas a gente não expõe crianças, a gente pega as fotos deles e bota um monte de rede social para divulgar o nosso lugar. Que nome que eu posso dar para isso? Marketing barato, exposição de criança para vocês ganhar dinheiro. Eu não queria falar, não ia falar um negócio desse, mas veio na minha cabeça. Ou seja, gente. Só que a gente diminui tanto a existência da criança que é só uma foto, Shelly. Só muito bom. Uma foto. Então, assim, é difícil às vezes a gente ser uma pessoa, sustentar a única mãe da escola que não posta vídeo. Mas a escola também, inclusive no nosso post, nesse meu vídeo com você, Shelly, tinha professora dizendo assim, eu tinha muita mãe dizendo, a pergunta, uma dos vídeos foi, eu temo que minha filha seja excluída. E agora, antes de entrar aqui, a pessoa que vai falar de leis, que vai explicar as leis para todo mundo. Desculpa, esqueci o nome dela, A Shirley. Kelly. A Kelly vai entrar para falar sobre leis. É importante a gente entender que se lá na aula de circo, se lá na natação, se aonde for usarem a imagem da criança de vocês, não vai ficar para a instituição o problema maior. Não que não possa respingar neles. Mas não vai ficar o problema maior. Porque o problema emocional, o problema da vergonha tóxica, o problema das consequências disso a longo prazo vai ficar para a família. E Vai ficar aí, sem. foi sempre com a boa intenção, foi com a boa intenção que eu postei fotos do meu parto, fotos da amamentação, Como diretora fotos, de fotos, escola fotos. também você postava foto, né? Ela foi Gente, diretora de escola, gente, também quem postou foto. fazia o marketing da escola que eu construí era toda a minha filha. Toda a minha filha. Com a melhor das boas intenções, eu queria que mais crianças pudessem viver uma escola no meio de uma floresta. Que criança que não quer isso? Bora expor a minha filha o tempo inteiro. Inclusive
fotos da minha filha e de todas as outras crianças só de calcinha tomando banho de rio. Que problema tem? Eu postei. Eu postei. Se desse um problema bem grande, que a possibilidade está cada dia mais perto, e, gente, assim, ó, a gente não está aumentando isso tudo assim. Por quê? É só você jogar no Google, coisa que eu botei no vídeo. Alunos ou pessoas usam IA para criar nudes de adolescentes. Estamos falando de adolescentes, saímos lá do jardim de infância para adolescente. Mas pedófilos usam imagem de criança de calcinha, de Criança, imagem nem de só de criança calcinha. comendo. Imagem de criança comendo, de criança de calcinha, de criança de fralda, de criança fazendo nada. Existem Exato. várias imagens de criança, simplesmente a criança sozinha, não importa, ela não precisa nem estar com uma roupa. Então a gente tem que refletir do motivo pelo qual a gente posta as coisas. Por que que a Mas, gente tem que postar mas tanto as crianças? Shelly, isso é cultural. Deixa eu te contar que a minha enteada mora na Noruega. Eu odeio zoológico, mas em família, vamos fazer o quê? Vamos ao zoológico. O que que a Flávia fez? Filmando. Você filmando. Eu filmando. Minha filha no zoológico, os bichos na Noruega que eu nunca tinha visto. E filmando, e tinha uma escola lá. E a professora falando em norueguês comigo, eu falei, in English, please. Ela começou a falar comigo, falou, ó, lindo aqui, né? E tudo bem, olha só. Você pode filmar a tua criança e pra lá, pra cá, tem as crianças da escola que não pode, não pode filmá-las. Aí eu falei, ai, gente, que exagero. Eu tô falando Pois do ano é. passado, Não, pois Shelly. é. Eu! Muitas pessoas comentaram isso no post, que elas moram em lugares onde é completamente. Você nunca vai bater uma foto de uma criança que não seja sua. Tipo, você sempre vai cuidar, você não vai registrar, você Eu jamais vai fiz publicar. vídeo direto nos stories. E a moça veio me falar, eu falei, ah, tá bom. Postei Mas o é vídeo igual. muito cultural. Eu fui para um evento também no deserto, um evento que todo mundo fala que é o Burning Man. É um evento de inovação, gente, bem diferentão, num deserto, lá nos Estados Unidos, um negócio assim. E por mais. E eu sempre vi muitas fotos desse evento, e são fotos diferentes, as pessoas se vestem fantasiadas. Ninguém bate foto de outra pessoa. Se alguém vier com uma câmera na sua direção, você pode bater nessa pessoa. Tipo, tinha umas coisas assim, a pessoa vinha do nada, bater uma foto sua, não era assim, respeito. Olha, por favor, não bate uma foto. Para com baixa essa câmera agora. Não Shelly, pode. e não, e ao mesmo tempo nesse zoológico, depois que eu levei meio que uma mijada em inglês, que eu fingi que não entendi, mas eu entendi, quando a gente tá sendo xingada, até em norueguês eu tinha entendido o que ela tinha me falado. Mas aí o que que acontece? Aí tinha uma mulher explicando o negócio e eu tava ouvindo para traduzir para minha filha e eu falei para ela, posso tirar uma foto de você? Dela, muito obrigada por pedir antes. Pode. Eu tava falando de um adulto De um que trabalhava no adulto. zoológico, porque eu fiquei meio e perguntei. Então, o que que acontece, gente? A gente não está exagerando em relação à pornografia, à deep web, aonde vai parar a perseguição, a stalking, a Eu já vi trocentas mil muito coisas. perfil de. Tem pais que dividem tanto as fotos dos filhos aqui, que os criminosos pegam uma quantidade de fotos, ele consegue 10 fotos, 20 fotos de uma criança, e ele cria um perfil como se ele fosse a criança. Exato. E aí ele Ou usa como se fosse a esse menina. perfil para assediar outras crianças. E aí as mães olham e falam: ah, é uma criança, e elas aceitam. Eu aceito Então, essa mesmo em perfil criança fechado. que segue a minha criança. E aí, Sheili, tem mais um assunto aqui que depois que ela falar sobre as leis, a gente vai falar, que é sobre os mecanismos de defesa, que eu acho importantíssimo. Por quê? Que é importante que a gente entenda, além dos mecanismos de defesa, que a gente entenda os benefícios, malefícios. Uma mãe falou assim para mim. A minha mãe chegou aqui em casa e deu o celular para minha filha. Agora ela tira foto e fez um Instagram para minha filha. E aí ela tira foto e posta foto dela de tudo quanto é jeito. Falei, quantos anos tem tua filha? Dela, 6. Daí eu falei assim, a tua mãe? Não, minha mãe tem 60, ela mora longe. Eu falei, não, peraí. E você tem quantos anos? Porque olha só, se a Shelly vier aqui em casa e der uma foto, e der um celular, ou der alguma coisa, ou se a Shelly, por exemplo, que o que acontece aqui em casa? As crianças estão brincando em algum lugar, uma criança com celular, ou o celular fica na minha casa, ou as crianças não vão brincar junto, ou eu vou junto. Porque criança com celular, gente, os adultos precisam se responsabilizar e dizer, Shelly, olha só, joguinho com a Catarina não. Porque a Shelly viu, a Catarina teve que ser, a Shelly teve que ser inteira maquiada. Por quê? Porque dá trabalho ficar com criança. A Catarina ficou maquiando a Shelly por 2, 3 horas.
Então, por quê? Porque as crianças querem ali interagir, viver, tá ali longe de um celular é extremamente possível. A gente vai ter oportunidade de se relacionar, gente. Eu tô vendo que duas mães disseram aqui que estão com essa situação com a escola da filha com o termo para assinar. Hum, No contrato, na matrícula, tem vários termos. Esse geralmente é um deles. Você não precisa concordar. Você pode riscar, você pode escrever do lado, não concordo. Você não tem que concordar com essa cláusula. Porém, ó uma coisa que aconteceu. Eu tenho uma colega que levou o filho para a colônia de férias no final uhum, do ano, né? uhum. Só que aí quando ela foi assinar lá o termo da colônia, tava tudo acertado já. Mas ela não tinha assinado o papel, porque isso é mais no dia, ela não ia até lá só para assinar o papel. Quando ela viu, tinha essa coisa de liberar o uso de imagem. Aí ela falou, gente, não, até porque ela também é uma pessoa exposta na internet, então ela não gosta de mostrar o filho. Eles falaram, então é melhor seu filho não participar. Exatamente. E isso Porque a gente é a tem escola violenta. profissionais, porque a gente tem profissionais que ficam fazendo vídeo, que ficam fazendo foto profissional. Assim, aí primeiro me gera uma coisa, porque eu fico pensando que a colônia de férias não é para as crianças se divertirem, é para registrar aquilo para mostrar para os pais. Para vender É tipo mais no para ter um próximo clipe. ano. Não, e para vender também, Shelly. Eu fazia para Total, vender. total. Então, eu fazia porque, Shelly, eu faço parte de um mastermind de marketing. É abertamente falado. Você expõe sua vida pessoal, os filhos e fala de Deus para ganhar engajamento. Fato. Fato. Assim, tipo, eles falam que pô, eu fico com vergonha, mas é verdade, eles falam. É, tipo, Então, assim, é, você sabe. Então, o que sim. acaba acontecendo aqui, gente? Primeira coisa, a escola é focada no adulto, não na criança. E agora virou produto, então é em dinheiro. O que acaba acontecendo? Chama marketing barato. E aí o que acontece? Tinha no meu comentário, no meu post, tinha assim, mas como professora, como é que eu faço? Shelly, vai pro lado que a tua mãe não deixa você tirar foto. Tinha um comentário assim. Você não Sim. viu? Eu não vi esse comentário, mas A qual pode ser a professora solução, falando. gente? Qual Hã? pode ser? Porque eu acho que aí tem uma coisa, eu até quero perguntar para a Kelly, eu já deixei essa na Dá. agulha aqui para ela, que é, a escola pode obrigar os professores a fotografar os alunos? Porque isso também acontece, né? Não está no teu contrato como professor ser fotógrafo. Mas, no geral... Ah, olha aí, a Kelly já tá... Entra aqui, Kelly! Ah, a Kelly já tá ali comentando, ó, Você tem que Olha mandar aí, ó, a... o André Manda falando. Aí é uma. a solicitação que eu te aceito. Tá, olha aqui o André falando. Pronto, exatamente o meu medo da criança ser excluída e se negar o direito de imagem da criança. E daí, o que fazer? Primeira coisa, quem tem medo, fique até o final. A Kelly vai falar dos direitos, depois vou falar sobre os nossos mecanismos de defesa. Porque, gente, a responsabilidade tá nossa e nós não precisamos e não podemos colocar o nosso medo acima da nossa responsabilidade por falta de recursos. Olá, Tá? E a gente. boa Oi! noite. Boa noite. A Kelly vai trazer os recursos da lei, depois eu vou trazer os recursos emocionais, né, Kelly? Isso, tudo Você viu bem? a Estava aqui assistindo um trechinho. Ai, que bom. Você viu a dor do povo aqui, gente? Eu não costumo apresentar, porque vocês vão amar todo mundo. Eu vou pôr na legenda, vocês acham todo mundo depois. A Kelly é maravilhosa. Ela até vai dar um curso disso, muito focado em escolas que têm dúvidas. Ela vai dar um curso daqui a pouquinho. Vão lá no perfil dela, que vocês vão ver esse curso certinho. Depois ela fala aqui do curso. A dor que está pulsando aqui, Kelly, é. Beleza, eu não preciso aceitar a cláusula. Isso todo mundo já entendeu. Se for público ou particular, a pessoa tem o direito de não aceitar a cláusula, certo? Ou É. aí a escola tem o direito de dizer, então você não pode estudar aqui. Então vamos lá. Primeiro, boa noite, obrigada. O tema é sensacional e coincidiu com o curso que a gente vai dar para as escolas sobre o que é certo ou errado para as escolas utilizarem a imagem de alunos, porque sim, é uma coisa que a gente precisa ensinar. E aí, falando desse tema, eu estava aqui ouvindo vocês, sensacional, lendo os comentários, olha como é importante. Então, primeira coisa, vamos lá. A lei diz, protege, né? E diz o que pode ser ou não pode ser feito com a imagem de qualquer pessoa, inclusive de crianças e adolescentes. Nós temos alguns países que são mais rígidos, como Portugal, que se você filma ou fotografa alguém é crime. Sem consentimento é crime. Aqui no Brasil, a Constituição Federal
protege o direito de imagem e nós temos outras leis também, como o Código Civil, ECA, LGPD, tá bom? Então, já respondendo sua pergunta, Sheili, nenhuma pessoa é obrigado a aceitar o uso da imagem dela se ela não quiser. Quando a gente fala de uma criança ou de um adolescente, sei que é óbvio isso, mas é bom falar, né? Um dos pais ou responsáveis precisa autorizar. Isso está na lei. Ah, mas e se a escola tem lá aquela cláusula no contrato dela, ela fez e não deixa ninguém mexer no contrato? Porque a gente está falando de um contrato de adesão, que é um contrato em que uma das partes redige com o jurídico dela, dá para a outra parte assinar e a outra parte tem que ir lá e assinar. O que os pais podem fazer? O que eu falo para toda mãe e pai que me procura? Porque esse assunto é recorrente, gente. Eu falo o seguinte, olha, primeira coisa, haja com muito respeito e educação, porque a secretária que está te atendendo, ela não conhece de leis. O diretor da escola, que deveria, né, estar um pouco mais familiarizado com isso, muitas vezes ele juridicamente está desamparado, porque ele contratou um jurídico há 10 anos atrás e ele vem repetindo esse contrato. E eles acham que a coisa continua igual, que nada mudou. E lembrem-se que há 10 anos atrás a gente não tinha rede social como é hoje, a gente não tinha nem LGPD, gente, outro cenário. Que é, Então, só um pouquinho, Lei Geral de Proteção de Dados. Lei Geral de Proteção de Dados, né? Porque senão depois até aparece outra coisa aqui na legenda. O pessoal vai ficar procurando a lei. Então, assim, o que a gente tem que fazer? Primeira coisa, mãe, pai, Flávia, você falou assim, eu sou a chata em muitas coisas. Muitas vezes a gente tem que ser a primeira chata para abrir caminho para uma proteção, para uma garantia de direitos que está lá na nossa Constituição Federal. E tem que ser chato sim. Então, mãe, pai, pode ir lá e falar não quero? Pode falar que não quero. Ah, mas está no contrato, a escola não aceitou. Você vai lá do lado, diz não aceito. Já peguei casos de mães que me ligaram e falaram assim, a escola falou que se eu não assinasse em rascunho, eles não vão aceitar a matrícula do meu filho. E aí vem todo um processo, gente. Por quê? Porque às vezes quem está te atendendo não sabe de nada dessa conversa que a gente está tratando. Ele foi instruído para Pegar uma coletar assinatura. assinatura. Assina aí, é isso que a gente precisa e pronto, acabou. E depois a gente vai arquivar. Então é todo um processo de conscientização. Mas assim, tem toda a proteção para aquele que não quer autorizar e a escola tem que cumprir, tá? Só que a gente, Independente de ser público ou particular. independente de ser público ou particular, o que acontece muitas vezes no público é que as próprias prefeituras utilizam essas imagens e não há sequer contrato, gente. Não tem nada assinado. Nada, nem E o que assinatura. acontece Só que eu vou... na Pode pública e falar. na particular é que os próprios professores postam nas suas próprias redes sociais. Eu até trouxe 2 casos aqui, um falando disso, mas antes eu só queria abrir um parênteses aqui para falar o seguinte: mesmo que tenha cláusula no contrato, a lei diz o seguinte, a LGPD, né, e as leis que nós temos hoje, diz o seguinte, não dá para a escola colocar uma cláusula no meio de 50 cláusulas de um contrato e falar que aquilo serve para autorização de uso da imagem de crianças e adolescentes. Hoje a lei diz que para você consentir o uso da imagem de uma criança e adolescente, tem que ser uma cláusula em destaque, com linguagem simples e com a comprovação de que os pais leram e aceitaram aquilo. O judiciário já vem anulando cláusulas em que academias, escolas e várias empresas levam como prova um contrato gigante com aquele juridiquês que ninguém entende e lá no meio uma cláusula que fala autorizo para todos os fins, para sempre, o uso da imagem dessa criança e adolescente. O judiciário não aceita mais isso porque a nossa legislação fala que tem que ser em destaque. Então hoje, quando eu dou assessoria para as escolas, eu falo, essa cláusula tem que ter uma linguagem simples, tem que ter um campo do lado para rúbrica, para que aquele pai e aquela mãe realmente autorizem. E não basta autorização, meninas.
tem que ter um crivo muito bom para publicar a imagem de uma criança ou adolescente. Não pode deixar para qualquer pessoa tirou qualquer coisa, vai lá e sai correndo, publicar porque os pais adoram e eles ficam felizes, nananã. Não basta isso. E eu recomendo para as escolas, coloquem nas suas políticas internas. Quem vai tirar foto? Qual vai ser o aparelho? O que faz depois de tirar? Apaga? Não apaga? Arquiva onde? Quem faz o crivo? Porque tem que olhar, às vezes está aparecendo ali no fundo a imagem de uma criança que não deveria estar aparecendo, tem alguma coisa errada. E mais, se já é uma criança ou adolescente que entenda daquela situação, ela tem sim que ser consultada depois da autorização dos pais. Tem um caso aqui que eu tratei, um caso judicial de uma garota, uma adolescente de 14 anos. Ela participou de uma peça teatral numa escola, tiraram fotos. Dias depois, ela apareceu na primeira página, digamos assim, do site da escola, lá com a fantasia, e a escola inteira rindo dela, debochando dela. Ela não queria mais ir para a escola. E aí, assim, aquele problemão, e a adolescente nem sabia que iam publicar a foto dela. Ela nem queria estar lá em destaque. E aí, para ela foi assim, um sofrimento muito grande. Onde ela passava, ela era motivo de chacota. E a escola se recusou a tirar. Então, assim, a gente tem que abrir caminho para essa conscientização das escolas. Então, parabéns por essa live de hoje, porque a gente precisa falar do assunto. Kelly, tem um assunto urgente aqui que o povo está desesperado, que tem. Porque ela perguntaram aqui de novo e veio muito essa pergunta. Mas a escola pode dizer, então seu filho não estuda aqui? Ela pode dizer isso, ok, você não libera a imagem, então seu filho não pode se matricular aqui? Isso é Não possível? pode. Isso é Não ilegal. pode. Seja Não. particular ou pública. Seja particular ou E se público. for assim, uma escola de natação, uma colônia de férias, não Não pode. pode, não pode em hipótese nenhuma. E aí, assim, né? O pai ou a mãe tem que informar: olha, não, você está cerceando um direito nosso. Inclusive, você pode estar até forçando a mãe e o pai a aceitar uma cláusula que não quer de uso de uma imagem. Isso é um uso indevido, porque você está obrigando e aí não pode. Aí, obviamente, a mãe e o pai podem tomar uma providência, a depender de, né, se é uma escola, se é uma empresa, e realmente partir aí para uma Mesmo que denúncia. o pai tenha autorizado, mas aí ele vê uma postagem. O que acontece muito aí no verão, né? Fazem aquelas brincadeiras, e é banho de mangueira, e eles escorregam não sei o quê, e daí colocam as crianças de biquíni, colocam as crianças de roupa de banho. Mesmo que eu tenha autorizado, eu olho aquilo e falo, meu Deus, eu não quero isso. Eu posso ir lá e reclamar, mesmo que eu tenha autorizado, correto? Pode E pedir reclamar. para tirar. Sim, pode pedir para tirar. Pode pedir para tirar porque é uma situação específica que não condiz, né, com os valores, com a proteção da criança e do adolescente. E vocês falaram, tocaram num ponto aqui crucial, que é o seguinte: o professor pode publicar nas redes sociais deles as fotos daquele aluninho fofo, maravilhoso, aquela sala fofura. Não pode. A cláusula que autoriza a escola a utilizar a imagem de seus alunos, quando devidamente escrita, quando realmente autorizada, né, pelos pais, não se estende aos professores. Então, os professores não podem, em hipótese nenhuma, publicar fotos de alunos em suas redes sociais privadas. E eu já peguei casos, inclusive, de professores que foram demitidos em decorrência dessas publicações, que Eu já não vi o estavam caso de autorizadas. professoras que tiveram que pagar multas também por terem feito isso, né? Além da demissão. Mais uma pergunta nesse sentido, Kelly. Porque tem amigas minhas, inclusive, eu tenho uma amiga que é professora de um tipo de dança, não vou dizer qual, para ninguém achar ela. E ela disse assim, Sheili, eu odeio filmar os meus alunos nas aulas. Odeio fazer foto, porque para a aula, porque tem uns que odeiam, né? Eles já pedem, tipo, aluninho de 8, 9, eles não gostam muitas vezes. Só que eu sou obrigada. A escola me obriga a fazer foto de tudo o tempo inteiro. A perspectiva do professor, né, Sheila, tem que ter. Então, é muito isso, assim, as escolas obrigam muito os professores com seus celulares pessoais, porque a escola não põe um celular ou manda alguém em cada turminha, e ainda quando é creche, não só as professoras têm que fazer a foto, como elas têm que mandar no grupo de pais, todo o tempo, tipo, as crianças fizeram isso, fizeram isso, fizeram isso. A escola pode obrigar o professor, ele pode argumentar, porque eu já fiz alguns vídeos falando do argumento, o professor pode argumentar que isso não é uma função dele? Então, Shelly, assim, ó,
A escola, ela tem um regimento interno, né? Ela tem um contrato de trabalho, ela tem um regimento interno, tem regras que regem ali o ambiente escolar. Então, depende, né, do que está ali. Por quê? Porque muitas vezes aquele registro é para registro de uma atividade que a escola tem que registrar, né? Então, assim, depende muito do contexto e da situação, tá? Então, assim, depende, né? Por exemplo, tem situações que a escola tem que fazer o registro da atividade para comprovar que ela está cumprindo uma obrigação, seja da BNCC, seja de alguma lei, né, que rege aí o âmbito da educação. Então, assim, tudo depende. A gente não pode falar que hipótese nenhuma pode. Mas a escola, ela tem que se preocupar que o celular do professor pode ter registros inadequados, aquelas fotos podem vazar, e ele é um preposto da escola. Tudo que acontecer em decorrência do que ele estiver fazendo no exercício da função dele, a escola será responsabilizada. Uhum. Então, o caminho melhor para a escola é ela ter uma câmera da escola, ou ela ter um profissional que faça esses registros, que depois baixe isso para um computador, que isso esteja seguro, né, para que não vaze, para que seja utilizado apropriadamente. Mas nesse caso, Sheili, o que o professor pode fazer? Se está excedendo, ele pode conversar com a escola, com a diretora, com a diretoria ali, inclusive falar que está contrário até ao contrato de trabalho, ao regimento interno, que isso pode causar, inclusive, problemas para a escola em decorrência desses registros. E outra coisa aqui que você falou, né, que pode passar despercebido, mas a gente precisa falar que, assim, a escola não deveria mandar fotos em grupos de WhatsApp. Que Kelly, história é essa, exato. gente? Mas antes de você Fica entrar, salvo em todos os celulares de todo mundo que está no grupo. e a gente não sabe para onde vai. Mas, Kelly, sabe uma coisa que eu orientei? Eu dou muito palestra em escolas também. Porque a perspectiva do professor, ela precisa existir em todos os âmbitos. Então, olha a narrativa, né? Então, a justificativa da escola é: eu preciso que seja registrada essa atividade para comprovar que seja feita. E a professora estava assim: Flávia, não é legal, não, nem eu gosto de estar ali presente. Como que eu vou regular a criança? Como que eu vou estar presente se eu estou com o celular na mão? É incoerente. Eu falei: concordo. Está sendo muito pressionada? Vai construindo uma ponte de diálogo, professores, como a Kelly orientou, e se o objetivo é registrar que a atividade foi feita, eu posso registrar as mãozinhas fazendo atividade, eu posso pegar Exato. foto das crianças de costas fazendo atividade, eu posso fazer foto da atividade, inclusive fazer um texto sobre o propósito da atividade e habilidades desenvolvidas, inclusive falar, ó, eu não consegui tirar tanta foto porque eu estava muito envolvida, inclusive na minha presença plena para que as crianças pudessem desenvolver a atividade. Porque quando o professor está com o celular na mão, professores, pais, todo mundo que está aqui, a nossa presença não é a mesma. A presença é uma presença ausente. Você não está em dois lugares ao mesmo tempo. Você está no celular, tem uma barreira entre você e a criança. Principalmente quando a gente ainda normaliza isso e a gente nem tem consciência das consequências disso. Então, o professor está sendo muito pressionado? Faz foto realmente da atividade, preserva o rosto da criança. Achei muito bonito uma escola que eu comecei a trabalhar com eles sobre isso. Começaram a cortar os olhos da criança. Tipo, eu via foto postando da boca para baixo, a criança segurando uma fruta, as crianças mais de costa, preservando um pouquinho o rosto, tirando foto das crianças em cima da árvore, tirou foto de costas sem pegar o bumbum. Então, assim, querendo ou não, sempre há a possibilidade da gente, com uma imagem, mostrar o que a gente quer sem expor, gente. Exato, Protegendo. perfeito. Muito, muito bom esse seu Kelly, comentário. veio uma pergunta que eu sei que você tem que ir, mas tem essa pergunta aqui que eu achei boa. E se o aluno posta uma foto, marca o professor pode repostar? E aqui a gente tá falando de qualquer aluno menor de idade, tá? O professor pode repostar? Então, eu tenho um menino de 8 anos, ele faz uma foto com o professor, ele tem um perfil no Instagram. Tô fazendo hipoteticamente. Então, aqui vem um ponto importante também para as escolas, Sheili. As escolas têm que ter uma política dizendo o que é permitido e o que não é permitido em relação às famílias e aos seus alunos. Eu recomendo fortemente para as escolas que eu atendo que façam isso, porque inclusive já tratei de casos judiciais de relacionamento entre professor e alunos em redes sociais, que dá maior confusão, vários problemas jurídicos. Então, nesse caso,
O professor, obviamente, ele está ali com a liberdade de aceitar, não aceitar, compartilhar, não, mas isso não é nem recomendável. Porque qual a intenção de um professor compartilhando a foto de um aluno seu numa rede social privada dele? E que é de uma rede social que não recomenda a participação de menores de 13 anos, né? Que é de adulto. Exato, E e que aí o público né, os seguidores do professor vai ter acesso àquilo, aquilo pode ser compartilhado inúmeras vezes, viralizado. Então, assim, o que a gente está vendo hoje, e meninas, a gente não pode esquecer do que a gente está falando também na sala de aula, que assim, a gente está com a lei hoje da proibição de uso de celulares pessoais dos alunos durante todo o período escolar. Professores, coordenadores, dirigentes são modelos para os seus alunos no período escolar. Quanto menos tiver o uso do celular nas escolas, melhor vai ser, porque assim, a gente não quer que os alunos usem em decorrência dos danos que isso tem gerado para o desempenho acadêmico deles e diversos outros problemas de saúde mental, mas os professores também têm que ter regras para isso, têm que estar atentos em relação a isso. As escolas, inclusive, estão criando políticas sobre o uso do celular pelos professores, para que os professores não sejam maus exemplos, para que realmente estejam focados naquela atividade, né? Olha só, a atividade do professor é uma atividade que exige muita concentração. Então, assim, para além da lei, porque a lei não proibiu o uso dos celulares pelos professores, mas as escolas precisam estar atentas a isso, assim como precisam estar atentas em relação ao uso de imagem. Hoje é um marketing sensacional para as escolas mostrar fotos de alunos lindos, aprovados em vestibulares, em Enems, aquelas crianças da educação infantil fofinhas fazendo atividades, mas isso fere a proteção das crianças e adolescentes, muitas vezes fere até a segurança. Porque está dizendo onde estuda, que horário encontra. Então, tudo isso tem que ser observado pelas famílias e pelas escolas. E o que eu falo muito para as famílias? Eu trabalho muito com as escolas e assim, a gente precisa da conscientização. Não adianta chegar lá, né, armando barraco, gritando. A gente precisa levar, né, de uma forma educada essa informação que está na nossa lei, gente, há décadas, mas que hoje, em decorrência das redes sociais, do uso do celular, que a gente ficou com essa facilidade toda de filmar, fotografar, a gente saiu por aí filmando e fotografando todo mundo, expondo. Flávia, eu adoro a sua fala quando você fala, gente, olha o que eu fazia e agora, olha a minha consciência, o quanto eu mudei, porque assim, é isso, eu também fiz um monte de coisa lá, há mais de 10 anos atrás, que hoje eu falo, meu Deus, jamais faria de novo. E a gente precisa levar essa conscientização para quem não tem ainda. Então, é conversar na escola e falar assim, olha, é um direito meu, inclusive isso aqui, eu acho que o marketing da escola deveria ser o contrário. Quando a primeira escola aqui começar a postar fotos sem identificação de alunos, vocês vão ver que vai começar uma avalanche. Mas a gente vai ter, como pai e mãe, que começar a exigir isso. Não se sujeitar, né, a essas cláusulas que, na verdade, não protegem, desprotegem nossas crianças e adolescentes, porque respaldado legalmente a gente está. Mas a gente precisa abrir caminho para essa conscientização. Eu queria Eu posso fazer no mais uma potinho. pergunta para Kelly Não rapidinho, sei, ela Kelly? que disse. Ok. E aí tem grupo de WhatsApp. E o grupo de WhatsApp, eu sou a única, de novo, a chata, que não quer as fotos lá. Isso não é verdade. Eu estou falando hipoteticamente porque tinha uma pergunta aqui. E o grupo de WhatsApp rola. Primeiro, eu também sempre recomendo que faça um caminho de dizer, ok, a minha criança não, eu não quero receber foto de outras crianças. Tem um grupo, um ou outro canal de comunicação, pode ser esse. Mas existe um outro caminho, porque assim, o grupo de WhatsApp é a mesma coisa, tudo que você falou, não é? Vale a mesma coisa, assim Ok. como tem que ter autorização, a escola teria que ter autorização, mas a escola é uma relação comercial, né? Um pouco diferente. Mas a mesma regra vale para uma mãe que filma todo mundo, fotografa todo mundo e joga lá no grupo de WhatsApp. Se tem alguma mãe que sinalizou, todas têm que respeitar, né? É um respeito à imagem daquela criança, né? Então, o que tem que acontecer? Essa mãe tem que sinalizar, né? Não tem, né, o que fazer, mas também tem que ser levado em consideração, assim,
o contexto, né, daquilo. E pedir para remover, peço para remover em particular, eu já atendi mães assim, olha, eu não quero, porque eu sou uma pessoa pública, a imagem do meu filho está ali exposta, eu não sei quem vai ter acesso a isso. Eu falei, você vai chamar em particular, pede para essa mãe apagar, altera a foto, arranca o seu filho, do fim estava numa fila, estava no fim da fila, apresenta de novo, tal. Então, assim, sempre fazer isso com muita educação. Mas temos esse direito, gente, a gente não precisa ter medo. E Mas por mais que a gente é, pareça chato, e eu vou falar para vocês, ó, uma situação que não é jurídica, mas que aconteceu recentemente. Estava num parquinho, já tem vários parquinhos agora que estão proibidos, tá? Tem uma placa dizendo proibido tirar fotos sem autorização. Já começamos a ter essas iniciativas. E eu estava lá e uma mãe começou a tirar foto, veio o segurança e falou assim: olha, minha senhora, olha a placa ali, a senhora não pode tirar foto. E ela ficou bravíssima. Eu estou tirando foto do meu filho. Ela não estava, ela estava tirando de todas as crianças. E ele falou assim: olha, eu entendo, mas por favor, não tire, porque aqui eu tenho que seguir essa regra do condomínio e é proibido tirar foto de crianças nesse parquinho. Se a senhora quiser, a senhora tira exclusivamente do seu filho. E aí ela ficou uma fera, gente, brava. Por quê? Porque ela foi confrontada. Provavelmente depois ela vai repensar um pouco nisso e daqui a pouco a gente vai ter uma mudança, ou né? não, né? E é Ou importante não. dizer para todo mundo que a emoção do outro é responsabilidade do outro, o nosso direito é um direito nosso. Então, quando a gente, nós que nunca tivemos os nossos limites respeitados, quando a gente estabelece o limite e diz não, não posso, ou não, isso aqui não está certo, e essa aqui é a lei, a gente abre mão. Eu tenho medo que o meu filho seja isolado. Eu tenho medo da reação da Sheili se eu falar não para ela. E para isso eu vou passando sempre por cima dos meus valores, do que eu acredito, dos meus direitos e da minha criança. Então é um lugar para a gente olhar para a nossa cura e dizer a gente não é mais criança hoje, a gente tem os nossos direitos e não se responsabilizar pelas emoções do outro. O outro tem direito de ficar muito chateado, muito bravo, se oferece um abraço ou diz, ó, eu entendo você ficar bem chateado, os tempos estão mudando. Eu fiquei chateado também uma vez com a Sheili, há uns 2, 3 anos atrás, menina, acontece. Uma hora a coisa muda, mas só vai mudar se a gente agir. Deixa eu só falar um assuntinho aqui final. A escola não pode excluir os alunos cujos pais não autorizaram o uso da imagem. A escola não pode, tá? Só para deixar claro, vamos fazer atividade aqui, apresentação de trabalhos. Ah, você, João, sua mãe não autorizou, por favor, fica ali na parede. Não pode. Ai, que Não pode bom hipótese você falar, porque nenhuma. era uma dúvida bem grande aqui, porque isso está acontecendo. Isso é uma ameaça também que eu vejo que Uhum, algumas escolas fazem. uhum. Se você não aceitar, Não seu pode. filho não pode participar. Ela não pode fazer isso. E aí você pode, claro, gente, a gente está falando de conversar educadamente, levar, falar, olha, é um direito, não pode excluir a criança. Mas se a escola permanecer com essa postura, uma vez eu mandei até para Kelly, faz tempo essa, uma escola escreveu, por isso, eu sempre recomendo, registre. Uhum. A conversa não funcionou, manda um e-mail para ver se eles vão escrever a mesma coisa que eles falaram. Porque às vezes a pessoa aqui fala uma coisa, mas quando você registra, olha, eu fui conversar com vocês e disse, vocês disseram que meu filho não pode participar. É isso mesmo? Nessa hora, eu quero ver uma escola ter coragem de escrever, sim, vamos excluir o aluno porque ele não quer fazer foto para o Instagram. Acho difícil. Mas se ainda assim a escola escrever isso, aí você tem isso registrado para conseguir ir para uma próxima Mas instância, né? Daí talvez você Shelly, eu precisa de um posso apoio dar uma jurídico. sugestão a mais? Agora, quando a gente terminar essa live, na legenda a gente coloca aqui as leis. Então, o que que eu tenho no meu curso? Eu ensino, inclusive para as escolas, não é só para as famílias. Fazemos uma reunião, eu, Kelly, com você, mãe, ata, meu amor. Ata, escrevemos na hora, Shelly assina. Kelly, por favor, você pode assinar? Estamos de acordo, todo mundo com a ata? Não saio da reunião sem a ata assinada. Isso mesmo. Possibilidade. Então é isso, é registre, sabe? Porque às vezes fica só na conversa, mas teve uma mãe que me mandou e aí eu mandei para Kelly, né? A primeira vez que alguém me mandou isso, faz muito tempo, que a escola escreveu. Então você não pode estudar aqui. Aí eu falei, peraí, Sim, sim. Mas não, aí talvez não vamos é mesmo a conversar. escola, só que aí eu quero deixar uma mensagem. A gente tem
autor que eu amo muito, e ele conta que o primeiro encontro com uma tribo é uma tribo que tem uma cultura muito colaborativa, que fala da natureza humana. Esse ancião dessa tribo falou assim: a diferença de vocês para nós é que vocês amam só as crianças, os filhos de vocês. Nós amamos todas as crianças. Então eu posso tirar minha filha dessa escola e a minha filha não vai estar mais de risco. Mas em sociedade a gente vai precisar pensar em todas as crianças. É por isso que nós três estamos aqui hoje. Não é só por causa dos nossos filhos. Não, não é. Não é. Com certeza. E assim, ó, se todo mundo fizer sua parte, pensar, porque o que está faltando hoje em sociedade? Eu falo desde redes sociais, escolas, famílias também, todos. Se a gente pensar primeiro na proteção de crianças e adolescentes, muito do que a gente pratica hoje não estaríamos praticando. Exato. Porque a gente não pensa neles primeiro. A gente pensa no que é melhor para nós, satisfazer o nosso ego para uma postagem como mãe. A escola pensa no seu marketing, o clube pensa no seu marketing, e assim vai. Então, a criança, né? A essência do artigo 227 da Constituição Federal diz que ela é prioridade absoluta, ela está no topo da prioridade da sociedade de proteção e que ela tem que ser colocada a salvo de qualquer negligência ou violência. Então, se a gente fosse colocar efetivamente esse artigo em prática, que é tão lindo, a gente, primeiro, uma empresa, antes de colocar um produto em circulação, uma rede social, uma empresa de jogos, qualquer empresa, né, de brinquedos, primeiro pensaria na proteção de crianças e adolescentes antes de pensar no seu lucro, no seu marketing, assim como as famílias também, né? A gente não pode esquecer todos, né? Então, essa é a essência, a gente tem que partir desse ponto. O que é essencial para a proteção e garantia de direitos das crianças e adolescentes? E aí sim vem o resto, né? Então, só que a gente não está ainda nesse patamar. Hoje somos uma sociedade adultocêntrica, que a gente chama muito na educação positiva, focada no adulto. E está na hora de colocar realmente as crianças. E aí, para isso, a gente vai ter que abrir mão do nosso ego e dos nossos medos e das nossas dores. E uma coisa que eu faço, gente, se a escola. Ok, os pais autorizaram, a escola publicou, mas se isso está de alguma forma sendo vexatório para a criança, eu denuncio. Então eu fui falar com uma escola, eu não sei nem quem é. Não sei quem é essa escola, mas eu vi lá que eles usam uma menina linda, sabe? Aquela criança de uns 4 anos chorando porque quer a mãe. Ela fala: eu quero a mãe, tô com saudade da minha avó, eu quero ir para casa. Esse vídeo é horrível. No lugar da professora. A professora acolhe a criança com filmando ela o tempo inteiro. Mais ou menos, isso não é acolhimento. Imagina Tudo você bem, chorando. tudo bem. Eu não vou entrar nesse mérito agora, mas ela faz algo em relação a isso, as pessoas acharam lindo. E a escola, como tem mais de 20 mil, viralizou, né? Uma criança linda, chorando, pedindo pela mãe. Isso é um absurdo, gente. Nós temos que parar também de dar palco para esse tipo de coisa. Parar de curtir, Exatamente. comentar, compartilhar. Mas será que a Porque gente não- está prontos para abrir mão do benefício disso, Mas espera, do nosso próprio ver. ego? A Kelly tem que ir, né? Eu não quero segurar mais a Kelly, porque ela veio especialmente. Kelly Angeline, sigam Kelly. Vai ter o curso sobre esse assunto. Se você quer se Importantíssimo, especializar com ela e com Kelly. outra advogada maravilhosa, vou marcar você. Ela vai estar marcada aqui também na live. Venham, tragam mais questões depois que a gente vem e responde depois, né, Kelly? Respondo. Pode mandar tudo, mande lá no comentário que a gente vai responder. Gratidão imensa, Flávia, Sheili, amada. Eu e Sheili, a gente conversa, né? Não é só. A gente se fala porque surgem muitos assuntos. Então, assim, um prazer participar aqui, poder contribuir. E se surgir mais assuntos, vamos falar, porque é muito importante. Muito obrigada, meu anjo. Obrigada, Bom curso aí. queridas. Eu estou no meio de um curso, por isso que eu tenho que sair, tá Então bom? vai lá, amor. Obrigada. Beijos, parabéns. Beijo. Tchau, tchau. Porque isso é uma Sabe o que coisa. que é A importante? gente nunca para de estudar, gente. Às vezes Nunca. eu tô fazendo um curso também internacional. Flávia tá fazendo curso no 2. outro dia. Nós estamos sempre estudando e não para. Não dá para parar. Esses assuntos não param nunca. Mas Fala. essa nossa autoeducação é maravilhosa. Por exemplo, aquele vídeo não tem nada de acolhimento, gente. Não Esse vídeo que eu precisa vi. chorar 2 vezes, ela fala. Isso não é acolhimento. E outra, Shelly, imagina você mal. Me liga. Flávia, eu preciso falar com você, porque não sei o quê. Peraí, Shelly. Ah, fala, Shelly. Você não tá bem? Eu denunciei, eu escrevo lá.
peraí, vocês estão É que expondo uma criança, a eu sou gente tá a doida. normalizando. Pra quem que vocês querem chorar que filme vocês e postem vocês? Se vocês estão fazendo isso, para. Vamos falar de mecanismo de defesa agora. Primeiro mecanismo de defesa, negação. Não, nem é pra tanto. Tudo bem se a Shelly me filmar chorando. Foi um videozinho bonitinho. Eu vou fazer mais amigos, vou criar mais like. Ou seja, meu mecanismo de negação faz com que eu não acesse a realidade. Faz com que eu não abra mão do meu benefício. Qual é o meu benefício? Ganhei mais like, ganhei mais visibilidade, me senti um pouquinho mais amado porque tem um monte de coraçãozinho pra mim. Ah, gente, sério, Não é. terapia. Crianças em situações. Então, assim, isso se você vê, não é porque você aceitou que você tem que aceitar qualquer coisa. Alguém até perguntou aqui, eu mesma respondi, era uma pergunta para Kelly, mas eu mesma respondi que assim, eu autorizei, mas agora eu pensando melhor, não quero. Você pode chegar lá e não autorizar. Você vai Exato. registrar, você vai mandar por escrito, vai conversar educadamente, vai explicar, olha, qual justiça disso, e vai registrar isso por escrito para você ter o dia. Tudo é bom a gente registrar na vida, sabe? O dia que você disse, olha, não permito e tal. Teve uma mãe que disse, nossa, eu nem sabia que existia. Será que eu assinei isso? Provavelmente você assinou. A maioria das escolas tem. E aí eu quero até essa coisa que você falou, né? A gente se defende. Eu vou dar um exemplo que olha o tipo de exposição. Uma criança da minha família mandou um vídeo para mim da escola dela, que era um vídeo meio promocional da escola, meio um clipe sobre a escola. E disse assim: "Tia, você divulga para mim aí nas suas redes?" Eu falei: "Vou ver". E não divulguei, né? Não vou divulgar a criança, não vou divulgar uma escola, não faz sentido nenhum. Passou um tempo, ele me ligou e disse: "Tia, quantos likes tem?" Porque quem tiver mais like, a turma que tiver conseguido mais like vai para atividade tal. Ai, gente, mas isso é uma proposta. Da Eu onde que a escola falei, tá tirando isso? nem eles não têm rede social. Ele não tem rede social, não sei se outras crianças têm. Mas ele não tem rede social, não tinha rede social na época. Eu falei, peraí, a escola está condicionando algo a ter likes. Então, o que está ensinando para essa criança? Eu fiquei tão louca que Os por acaso eu tinha valores, Shelly. em uma escola militar. Ah, Só que mas isso por é. Então, é acaso coerente com a escola militar. eu tinha o contato de pessoas que desde que eu era pequena e que estavam dirigindo essa escola e falei, é o quê, gente? Eu falei, é o quê? Vocês estão exigindo que crianças que não devem ter redes sociais porque são crianças consigam likes num vídeo da escola, senão elas não vão passear tipo um evento que eles queriam muito isso. Gente, isso é completamente. Isso é algo que não tem criança fazer, não tem escola fazer, não pode fazer nada por like. Ah, mas e eu já vi muito isso, não foi só nessa escola. Ah, mas a turminha que conseguir mais like no projeto de ciências vai ganhar não sei o quê. Não pode. Criança nem deve ter rede social. Então tem coisas que ultrapassam, sabe? Isso é tudo. É. E aí, Shelly, a gente pode achar, ainda no mecanismo de defesa, queria falar de muitos três principais. A negação. Um monte de pais viu esse movimento da escola, podem até achar um pouco assim. Aí por que que eu nego? Porque eu não quero me indispor, porque eu tenho medo que eu não vou ser amada, porque eu tenho medo de qualquer conflito, porque isso que é de trauma de infância, por qualquer divergência é uma crítica a mim mesmo, isso não é verdade. Eu e a Shelly podemos ter qualquer divergência sobre algum assunto e conversar e argumentar só que o que acontece? É um mecanismo de defesa eu entrar em negação. E quando eu entro no mecanismo de defesa, eu entro para me proteger. E lembra que a Kelly falou sobre o adultocentrismo? A partir do momento que eu foco na minha negação em me defender, quem é que eu não estou defendendo que deveria ser o centro de tudo? A criança. Outro mecanismo de projeção muito sensível nas redes sociais hoje a Shelly falou de uma educadora que expôs parto, amamentação e não sei o que. Me identifiquei, sou eu. Eu ataco. Eu ataco como defesa sem um mínimo de reflexão. Então eu vou fazer o que? A projeção. O Homer Simpson, eu tenho uma camiseta do Homer Simpson que chama assim: a culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. Eu uso isso Adoro! também. Hã? Eu uso essa frase também. Você usa, mas é do Homer, então você dê Tá, créditos. vou dar. Porque eu adoro o Homer Simpson. Aí, porque ele é o escarrado, né? A hipocrisia da nossa sociedade. Ele
é um desenho, gente, que é para adulto mesmo, na minha. Não deixa criança Claro, assistir, tá? claro. Mas você viu que até o Homer parou, não pode mais esgoelar o Bart? Enfim, voltando para o assunto, quando eu ainda não tenho o que a obediência me tirou, esse é um assunto para uma outra live minha da Shelly, falando sobre obediente. Meninas obedientes são as que mais são abusadas sexualmente. As boazinhas, quietinhas, obedientes são as mais suscetíveis a. Mas esse é tema de outra live, quando a Shelly quiser. Aí o que acontece? O que que a obediência me tirou? Eu faço o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Agora, Shelly, eu tô sempre me submetendo a alguém. Quando é que eu desenvolvo a minha autorresponsabilidade? Quando é que eu digo, opa, 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 Shelly, caguei, fiz errado. Bora lá focar em reparar essa merda aqui. Vamos falar dos nossos erros e aprender com os erros do passado, para o nosso eu do futuro ter orgulho de nós, mais ou menos isso, como todo adulto deveria fazer. Não, eu só postei porque eu quero conscientizar os pais sobre educação positiva. Eu falava. Então eu tinha uma ótima justificativa, né? Ah, incentivo à amamentação, incentivo ao parto humanizado, incentivo a o mentira, porque eu treinei o desfraude bem violento da minha filha, ou seja, incentivo a uma educação positiva. Eu tinha cheio de recursos que me atendiam, mas não atendiam a segurança da minha filha. E aí o que acontece? Qualquer pessoa que sinalizava alguma coisa para mim, eu postava há um ano atrás um compilado de um monte de videozinho engraçado. Várias pessoas sinalizaram. Ô, Flávio, você não acha que esses vídeos aí estão um pouco incoerentes? Eu dizia, ai, pô, Eu eu. lembro desses vídeos Você também. lembra? Não, eu fazia. Parei, gente. Parei. Não sei quem são, não posso estar alimentando isso. Aprendi. Comecei com duras penas, duras penas, aprender a exercer o meu papel de adulto com o cérebro desenvolvido, deixar a submissão da obediência. Eu sei que muita gente, me assustei com essa informação da obediência. É uma mulher? Ah, gente. Gabizinha, tá obedecendo o marido? Lembra que a gente falou, e a Kelly falou aqui, criança é pessoa? E quando eu peço para as mães adultas assim, e aí, tá obedecendo o marido? Eu? Obedecendo Absurdo. meu marido? Ai, Flávia, que grosseria. Mas daí a gente fala, Shelly, não sei o que a Catarina tem essa semana. Não tá me obedecendo, tá terrível. Fala na frente da Catarina isso ainda, né? Ou seja, a gente não trata a criança Mas, como mas pessoa. calma, 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 que eu tô só por anotando isso agora eu vou pra e tá terceira. feio. Calma que tá feio, porque eu tô escrevendo ao contrário para ficar Não, reto tá para vocês, tá, maravilhoso de gente? lindo. Negação, ataque e mais uma coisa, um congelamento. Eu não faço nada. Eu não faço nada. Eu não faço nada, eu não acho nada, porque eu quero evitar tudo, eu congelo, eu não tomo atitude nenhuma, porque a escola tem que mudar, o governo tem que mudar, a Sheili tem que fazer alguma coisa aqui na minha escola, porque eu não vou lá. Tudo tem que mudar, mas eu me responsabilizar? Não, né? Então, o que que é importante? A gente entender que cada um vai ter um processo de conseguir se colocar. Então, vão aos pouquinhos. Comecem a rever os posts que vocês fazem, comecem a pensar os benefícios. Que nem essa mãe falou para mim, eu não quero que meus filhos trabalhem com marketing, com fazendo campanhas. Daí eu falei assim para ela, não, ok, você tem direito de não querer. Por que que eles fazem? Porque eles gostam. E quantos anos ele tem? 2. Daí eu falei, mas minha filha também gosta de chocolate. E ela não come chocolate toda semana, por quê? Porque eu sou responsável pela segurança da vida dela. E aí o que acontece? A criança, gente, ela vai sempre precisar de uma autoridade. E essa autoridade não é o manda quem pode e obedece quem tem juízo. A autoridade é eu que tô vendo que passei muito tempo no celular. Não tá legal. Gente, Filha, isso é. mamãe tá sendo incoerente. A autoridade, Sheili, é quem é digno de ser imitado. A quem erra e repara. A quem assume suas cagadas e vai tentar de novo. Filha, você tá certa. Hoje minha filha falou pra mim, live hoje, mamãe, à noite? Eu falei, filha, eu acho que você tem razão. Mamãe prometeu pra você que não ia mais trabalhar à noite, eu acho que você tem razão. Dela, né? Daí ela tá lá agora com o pai, mas se o pai dela não tivesse, eu não teria marcado, entendeu, Sheili? Mas assim, o que que é importante a gente entender? Ela me falou, eu falei, ai, filha, é verdade. Mas ó, hoje tá em cima do laço, mamãe vai fazer, mamãe quer fazer, mamãe tá aprendendo sobre isso também. E não vou mais marcar.
Te prometo. Só quando for extremamente necessário, quando for alguma coisa do trabalho da mamãe. Mas é um prazer imenso, Shelly, estar falando E sobre eu, tudo e eu isso, porque a gente eu quero precisa, dizer né? para vocês que, do mesmo jeito que a gente vai analisar a nossa postura, né, quando algo nos incomoda, uma informação dessa, poxa, negar, atacar, congelar. Eu, a primeira vez, logo no começo, quando eu denunciava coisas, eu não sabia borrar o rosto das pessoas, não tinha uma tecnologia fácil. Até hoje, às vezes, é chato, você tem que entrar, às vezes, em cada rostinho, borrar, para fazer uma denúncia. E alguém falou, poxa, mas não dá porque você mostra. Eu falava, cara, mas é o único jeito que eu tenho que mostrar. Eu não conseguia arrumar no começo, entendeu? Então eu Uhum. também atacava, digo, tá, mas pelo menos eu tô fazendo alguma coisa, vocês não estão fazendo Olha. nada, estão me criticando. Lembrem que, ao invés de. Vocês vão analisar, como a Flávia falou e eu, a própria postura, mas quando vocês forem, às vezes, falar na Isso. escola, talvez a escola Tá. negue, talvez a escola ataque, talvez a escola congele. Se você é a escola e vai conversar com os professores, talvez o professor negue, ataque. Se você é o professor e vai conversar com a escola, talvez a escola negue, ataque, congele. Então, isso é uma coisa que vai acontecer com todo mundo. Por isso que a Kelly sempre fala, né? E ela já acompanhei alguns casos com ela, né? Porque às vezes você vai judicializar algumas coisas Uhum. dessa educação, dessa calma. Vamos com calma, porque às vezes a pessoa só não sabe. É mais fácil ainda. Ela só não sabia. E a gente Essa live aqui compartilha o manda pra pessoa. recurso, Sheili. Por exemplo, não sei borrar o vídeo. Então, Sheili, descobriu um negócio aqui no CapCut, tudo bem, você pode borrar, você pode cortar. Uma coisa que a Lininha tá dizendo, a professora coagiu a minha filha porque não deixou eu tirar foto. Tentou me coagir, né? Me coagiu, mas disse que não autorizo fotos. Ou seja, essa coisa. Gente, professoras que estão me ouvindo, tira foto de todo mundo e por favor, isso. A gente pode tratar com respeito e dignidade a criança porque está na lei, vocês sabem, BNCC, ECA, LDB, Constituição Federal, e ainda tem a LGPD aqui, que a Kelly trouxe, que é importantíssimo que todo mundo saiba. A gente vai deixar escrito aqui, depois eu coloco tudo num comentário, a gente fixa também qualquer coisa, né, Uhum. Shirley? Por que que é importante? Aí, senão a gente chega atacando, o que que eu convido o outro para fazer? A se defender de mim. E aí a gente não vai chegar a um denominador comum. Eu posso dizer, eu entendo que vocês façam isso. A maioria das pessoas não vê problema. Eu vejo e eu gostaria de começar um movimento. Prof, fiquei muito triste que a minha filha trouxe isso, isso e isso. Eu sei que você não pensa como eu e tá tudo bem. Dá para, eu combinei com a Aninha aqui que toda vez que tirar foto da escola toda, ela vai ficar na ponta. Se você quiser postar, coloca um coraçãozinho, um emoji em cima da minha filha e posta a foto. Tá? Eu não acho certo nem com as outras crianças e gostaria de deixar registrado, inclusive vou formalizar por e-mail para o jurídico da escola, para a secretaria de escola, para o administrativo da escola. Só que assim, é tua responsabilidade, professora, que a minha filha se sinta segura dentro da tua sala de aula, porque um cérebro que não está seguro não aprende. Um cérebro que não está seguro só se defende. O cérebro não faz duas coisas, Shelly. Se eu estou em estado de alerta, eu estou me defendendo, eu não tenho como ativar o meu neocórtex pré-frontal ou toda a parte do meu córtex executivo de aprender. Isso não é Ai, gente. criança, isso é ser humano. Não, isso dá toda uma aula. A gente fala muito disso. Quando eu ensino comunicação, eu vou falar muito disso, Não né? Porque não tem jeito. Se tem você quer que a como. pessoa te escute, você precisa manter ela no estado de segurança. Se ela começar a ficar com medo, ela não E vai te aí, ouvir. ai, mas as crianças e a mãe, professoras, para. Nós somos adultas. A gente precisa buscar recursos, porque o coração da escola é a sala de aula, é cada uma da professora que sustenta isso. Isso é responsabilidade. Mas, por exemplo, Sheili, inclusive, se tu quiser, a gente faz uma live sobre aquela série adolescente, mas eu tenho ponto Não, por ponto, por ponto, por ponto, por eu tenho ponto. ponto por ponto por ponto. Gente, é que esse é o assunto do momento, né? Olha nós aqui, nós estamos no Ó. fim da live, então a gente já vai entrar. Não, primeiro só aquela coisa, quem falou da história da obediência, que Hum. as crianças, a gente não deve ensinar obediência. E isso eu nem vou, eu só vou dizer isso aqui, a mais do que a gente já disse sobre isso. E se você tá curiosa sobre esse assunto, assista um documentário na Netflix chamado Não Atenda o Telefone. É um documentário Tem cinco, Sheili, sobre obediência. Tá, eu gosto dele. Se eu vou deixar você indicar um, eu vou indicar Maravilhoso. um e você vai indicar um. Só Tá. isso, porque daí a gente faz uma live só sobre obediência. Eu recomendo o documentário da Netflix, Não Atenda o Telefone, para vocês entenderem por que que obediência é um problema. E você, qual você vai recomendar? Um Um só. só?
Um só. O Senão, Rezar e Obedecer é uma série. Não consigo, sou desobediente. Rezar e Obedecer ela é. é o principal de todos, que é o experimento científico, que é o experimento Milgram. Dentro do Não Atendo o Telefone, eles mostram o experimento Milgram. Então, também tá os dois juntos. Então, sobre obediência, é isso. Que mais pra gente encerrar nossa live aqui? Eu vou pedir para todos deixarem comentário depois que a live ficar salva. E é importante que vocês entendam que, por mais que vocês estejam super nervosos para se colocar, por mais que vocês tenham medo da postura da escola, cheguem para a escola e dizem assim, Shelly, eu tô morrendo de medo de colocar uma coisa que é muito importante para mim aqui. Honestidade emocional constrói pontes. Imposição, muros. Então, por mais que seja direito de vocês, é importante, é direito de todos nós, a gente chegar dizendo: eu entendo vocês, eu entendo a nossa sociedade como tá, as mudanças que estão acontecendo, e eu, além de tô com medo de pedir o meu direito para vocês por lei, porque eu já vou lá sabendo que é um direito que vocês aprenderam aqui, eu também tô com medo de algumas posturas da escola, de vocês discriminem meus filhos, de que vocês acham que eu sou a chata do rolê quando eu tô fazendo coisas que está na Constituição, na LDB, na BNCC, e vocês todos sabem isso. Só que assim, para mim é importante. Eu sou uma defensora da infância e eu gostaria muito que essa escola defendesse cada criança como tá lá no projeto político pedagógico de vocês. Vamos se unir nisso? Contem comigo. Pega e manda a live da Shelly e da Flávia, pega e manda informação. Isso é fazer parte da escola. Agora, se eu chego lá dando um pé na porta, Nunca vou nas reuniões, não sei a escola, não sei o nome dos professores, nunca participei. Eu chego lá só para mandar, é difícil. Nós estamos pegando no pé de todo mundo aqui porque a gente ama a escola também. Parece que a gente está aqui falando, mas as escolas. É porque muitas vezes eles não sabem, não conseguem. e é um É, privilégio de informação, Shelly. Nós somos duas mulheres brancas que batalhamos muito, mas estudamos muito, e a gente sabe que as informações tem barreira sim, e que a gente tem o muitas. privilégio de estudar muita coisa. A gente tem, por exemplo, vários cursos. A Shelly tem curso de comunicação, eu tenho curso para pais, eu tenho curso profissionalizante, a Kelly tem curso também. Ou seja, vamos usar a internet para o lado bom da internet, que é nos conectar com pensadores incríveis, com coisas diferentes, e repensem a postura de vocês, porque às vezes uma mudança já é bastante, sabe? De se posicionar e Você conversar, não precisa, mas conversa assim. não precisa salvar o mundo inteiro, gente. Se você fizer a Não, você diferença não na tem esse vida de poder, uma. você é bem Não, é insignificante claro, mas também, eu que acho nem assim, às nós, vezes, né? o que eu Que nem quero nós. dizer é que às vezes as pessoas acham que elas têm que fazer uma coisa muito grandiosa. Cara, às vezes é um toque que você deu numa amiga e ela vai proteger um pouquinho mais a filha dela, ou naquele amigo, porque eu acho que essa série, inclusive, tem que mandar para os homens. Hoje eu fiz vários stories marcando todos os É, homens influenciadores que eu sigo falando, vocês têm que falar disso. Eu acho que os homens têm que falar com homens, porque as mulheres já estão ligadas no rolê, mas os homens precisam entender o problema e acho que a série aborda bem, né? O pai, a figura do pai, a relação dele com o filho, enfim. Adolescente. Assistam, que nós vamos falar muito dessa série Adolescência que tá na cheio Netflix. de preconceito sobre a adolescência, uma violência surreal nas É escolas. muito, mas é muito interessante. Tudo é muito interessante ali. Eu já gosto da parte de todo o discurso que eles repetem da internet. Muitas coisas que as crianças Exato. falam ali, a maioria eles estão repetindo de grupos de ódio. Eles aprenderam tudo em grupos de ódio e os pais não fazem ideia do que é. Mas até me perdi o que eu ia falar. Quer Mas, dizer, Shelly, ó, o que é importante? A gente não se opõe a escolas em si, a sim, gente sabe das não, eu só ia dizer limitações. que eu adoro a escola, gente, que minha irmã é professora, eu sou professora, a Flávia é professora. A gente ama a escola e ama professores e a gente sabe que eles fazem muito mais do que tá num contrato para fazer e que é muito difícil tudo isso e que eles ficam um sanduíche entre a escola pedindo às vezes uma coisa e os pais outra e eles que ficam lá com os alunos o dia inteiro. Então, só para vocês saberem que a gente ama vocês e a E a gente tem um gente corpo pode muito fazer feliz. revolução, e você pode fazer revolução aí na casa de duas, três crianças, porque você olha para eles com dignidade e respeito, não como os terríveis. Você lembra disso eles são terríveis. Aqui cheira vômito, não sei o quê. Gente, se eu começo como professor achando que as crianças são terríveis, não sei o quê, não vai dar bom. Não vai dar bom. Flávia, temos que ir. Tô com o Bom, Bi tá gritando aqui já um na hora. beijo, gente. Obrigada. Repensem a postura de vocês. Acolham aí os seus mecanismos de defesa. É com acolhimento que a gente vai, e também com muita honestidade emocional em direção aos outros também. Beijo, Sheili. Tamo Até, vou junto nessa, postar a amor. live. Até Até. mais. Tchau, tchau.